Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada. Estamos bem. Olha. Estamos muito bem e a Paulo vai bem. Eu estou ótima também. Ai, maravilhoso. Ótima Então, com este tempo maravilhoso que É, está. não é? É ótimo. É só motivo para estar com um Ficamos- sorriso na cara Exato. e passear. Maravilha. Mesmo, mesmo. Há pouquinho vocês estavam a falar que estão em vésperas de fim de semana, que bom. E eu lembrei-me que eu costumo trabalhar aos fins de semana, mas eu adoro. Portanto, esta crença de que trabalhar ao fim de semana é mau não é assim para todos, não é? Depende, se faz o que gosta. Exatamente. Faço. Uma das coisas que faço ao fim de semana é precisamente dar formação em PNL. Eu sou trainer em PNL e as pessoas que me procuram em regra têm mais disponibilidade para vir fazer as certificações ao fim de semana do que durante a semana. E então estava eu aqui a pensar, uau, eu realmente, este próximo fim de semana deve ser dos primeiros desde janeiro, ou seja, amanhã e domingo, deve ser dos primeiros desde janeiro que eu não tenho Formação. que eu não tenho formação. Vai ser mesmo um fim de Vai semana. ser tão estranho, já nem sei o que é que vou fazer à minha vida. Olha, dou-lhe umas sugestões. Pode ir passear à praia. Esplanada. Sim, eu sei. Esplanada. Um Ai. sumo de laranja natural e uma tosta, que é muito Sim. bem. Passear ao jardim. Ao jardim. É de zona de Lisboa. Sou da zona da Venda do Pinheiro. Venda do Pinheiro, Sim, mas então. tem ali a Ericeira mesmo ao lado. Sim, isso era Sim, Vai comer sim, um sim. peixinho grelhado, olha a Sim. coisa tão boa. Ai, que A não ser que seja maravilha. Um vegetariana. geladinho. Não, eu costumo fazer essas coisas, só que faço à segunda e à terça, portanto ando em contraciclo, não é? Vamos Ando em mudar um contraciclo. bocadinho. Vamos Mas sou uma sair da privilegiada. rotina. Vai ter com outras pessoas todas que vão encher essas zonas É todas agora verdade, nesta altura. é verdade, é verdade. Há muita coisa para fazer. Nós distraímos Mas muito não é isso que nós facilmente. vamos falar hoje. A Paula vem-nos apresentar o seu projeto, que é o quê? Venho falar um bocadinho sobre mim, se calhar contextualizar um pouco como é que surge este meu projeto. Este projeto tem 5 anos e surgiu porque eu estava um pouco farta e saturada da vida que tinha antes. Hoje em dia é muito comum, a certa altura, as pessoas renascerem, não é? Como se tivessem uma segunda vida. E eu tive uma primeira vida, como eu costumo dizer, bastante exigente do ponto de vista profissional. Estive ligada a uma grande organização com responsabilidades muito grandes sobre a organização e sobre pessoas e andava a mil. Portanto, era aquilo que se chamava um workaholic. Isto na minha geração era comum. Nós trabalhávamos imenso, 12, 13, 14 horas por dia. E vivi muitos anos assim, mas sempre a adorar o que faço. Eu tenho que estar apaixonada pelo que faço e, portanto, gostei sempre muito do que fiz, mas há 5 anos deixou de me fazer sentido aquilo que eu estava a fazer e bom, quando isto acontece, tive que mudar. Começou a surgir aqui qualquer coisa dentro de mim e então é como, às vezes, reorientarmos-nos para outras questões e efetivamente começou a surgir este meu projeto, que é o projeto Expand, que é uma empresa que, entretanto, fundei há 5 anos. Curioso que vocês há pouco perguntavam à Sónia, olha, como é que foi o nome da empresa? Como é que surgiu o Kit Spot? E eu estava a assistir e vocês levaram-me para uma memória que estava quase apagada dentro de mim. Eu já não me lembrava como é que surgiu o nome da minha empresa. O que a gente faz. Que giro, por acaso nós é temos assim um verdade, foi bonito. talento. Foi bonito porque dei por mim ali a sorrir sozinha, parecia assim um bocado tonta. E foi bonito. E foi bonito porque a história da Expand, o nome, é uma história muito interessante e colaborativa. Eu, na altura, tinha muitas dúvidas sobre que nome devia dar a esta empresa. Acima de tudo, quis-me posicionar como uma empresa que presta soluções na área do desenvolvimento pessoal e profissional, para pessoas e para organizações, portanto não trabalho só com indivíduos, trabalho também com organizações e queria um nome suficientemente neutro para abarcar pessoas e organizações, também para abarcar ambos os géneros, porque esta área normalmente está muito ligada às mulheres, já há assim um certo estigma que as mulheres é que procuram desenvolvimento pessoal, isso para mim é uma idiotice e, portanto, eu quis também trazer um nome que também de alguma forma cativasse e chamasse o público masculino. E a forma que eu encontrei para fazer isto foi pegar nas 20 pessoas que na altura eram as pessoas mais importantes da minha vida, isto há 5 anos atrás, de entre familiares e colegas de trabalho, e começámos a discutir colaborativamente. Criei assim um pool na altura no Google, um formulário e eu fui pondo alguns nomes de que fui-me lembrando e que achava interessantes, os meus amigos e familiares foram colocando outros e quando tínhamos aquilo fechado com 20 ou 30 nomes, começámos a votar todos. E é interessante que Expand foi o nome que foi mais votado pelo público feminino e masculino e ficou Expand. Portanto, foi Foi muito toda a giro. Paula, foi toda a gente a participar. Toda a gente a participar, família, amigos e colegas de trabalho. E, portanto, este foi o nome que ganhou a maior... que foi mais aceite por ambos os géneros, por todas as idades. Houve nomes mais votados, mas, por exemplo, só por mulheres. Eu não queria isso e, portanto, agora não me vejo de outra forma que não seja
a expandir percepções e a expandir pessoas. Portanto, faz-me todo o sentido neste momento. Expand. O que é que fazemos na Expand, não é? Qual é o meu Primeiro projeto? queríamos Bora? conhecê-la. Então está bem. O que é que querem saber de mim? Ai, não sabias lá tu. O que é que és Quando saber? era pequenina, Sim. qual era o seu sonho? Que brincadeiras é que tinha? Olha, eu nasci em Moçambique. E sim, infelizmente que está a passar por uma catástrofe Exatamente. terrível neste momento. Já doei, aproveito para fazer um apelo a todas as pessoas. Nós vivemos num mundo de abundância, nem nós temos consciência da abundância, não é, que temos nas nossas vidas hoje em dia. E não custa nada e faz uma diferença enorme do outro lado do mundo. Portanto, aproveitem, façam os vossos donativos, há imensos canais. Bom, é um ato de humanidade, é o mínimo que nós podemos fazer enquanto seres humanos, é ajudar outro ser humano que esteja em dificuldades. Mas, bom, a minha infância foi em Moçambique, tenho uma paixão enorme por África, lembro-me imenso, as cores da Expand são as cores da África, são os amarelos e os laranjas e lembro-me sempre muito do cheiro da terra molhada. Bom, foi lá que eu cresci com uma vida bastante privilegiada, se é que se pode dizer, muito protegida. Era uma sociedade ainda muito orientada para as suas crianças. Lembro-me, às vezes, dizem-me assim, a propósito, por exemplo, destas questões do falar em público ou nas minhas formações, a Paula tem algum jeito para falar. Eu acho que isto me vem da minha infância, porque não havia televisão. E nós somos curiosamente... Ou tinham que falar ou tinham que falar. Lia imenso. Lembro-me que os meus pais, eu comecei a ler cedo e os meus pais compravam-me tudo quanto era livros, porque era a forma, quando estávamos sozinhos e não estávamos a brincar, era a forma de nos entretermos e realmente eu acho que isso fez alguma diferença. Portanto, da minha infância lembro-me de sol, lembro-me de praia, lembro-me da família toda junta na praia, lembro-me de gelados ao fim do dia, íamos a um café que era o Continental. E lembro-me de umas bolas de Berlim assim com os recheios de morango que eu adorava e é isto, lembro-me, tenho muito carinho por essa fase da minha vida, guardo-a assim tem aqui um lugar especial dentro de mim e nunca voltei a Moçambique, mas vou voltar muito em breve, porque começo a sentir a vontade. Às vezes penso que quero ir, mas ao mesmo tempo não quero danificar as memórias que tenho, não é? As memórias que tenho, sei que está tudo muito diferente. Mas, entretanto, recentemente tenho começado a sentir esta vontade de voltar e vou voltar em breve. Está nos planos. Está nos planos, sim. E qual é que era o seu sonho? Nessa altura? Olha, tudo o que tivesse a ver com tratar os outros, desde ser enfermeira, a ser médica, a ser professora, eu gostava de estar sempre em interação com os outros e gostava de ajudar os outros. Na altura achava eu que era ajudar, neste momento esta palavra não faz muito parte do meu vocabulário, porque para ajudar os outros eu penso que temos que, de alguma forma, sentir que somos diferentes deles e não somos todos iguais, não é? Eu costumo usar agora na minha vida e no meu trabalho a expressão que é facilitar percursos. É isso que eu faço hoje em dia. Mas na altura o que me fascinava eram estas profissões de ajuda, as chamadas profissões de ajuda. Sempre com pessoas, sempre com muitas pessoas. A minha vida não faz sentido sem muita gente à minha volta. E é isto. Eram esses os meus sonhos na altura. Não era assim uma coisa muito específica, mas eu era fascinada por tudo o que tivesse a ver com estar com outras pessoas e trabalhar com elas e interagir com elas. Gostava da escola. Eu adorava a escola. Estava com outras pessoas. Adorava a escola, sempre fui boa aluna, gostava imenso da escola. Aliás, eu era uma croma. Eu tenho um filho que tem agora 26 anos e ele diz, bolas, tu às vezes és uma nerd, eu acho que na altura era assim. Mas era uma croma e era uma nerd, mas ao mesmo tempo tinha muitos amigos, portanto não era daquelas cromas que ficam isoladas. Okay. Sim, não era uma croma muito chata. Portanto, acho que era assim uma croma mais fixe. Uma porreiraça. Sim, acho que sim. E quais é que eram as disciplinas preferidas? Eu sempre gostei muito de tudo o que tem a ver com línguas, português, história. Eu gostava das disciplinas todas, aquela que eu gostava menos, e isto já reportando assim mais à adolescência, era efetivamente a matemática. Não sei porquê, vá-se lá saber porquê. Nunca ninguém teve esse problema. Nunca ninguém teve esse problema, não achava graça nenhuma aquilo. Bom, mas de resto eu era boa aluna, eu tinha boas notas e em regra gostava mesmo de aprender tudo. Aliás, isso é um traço que se mantém. Eu não posso ver qualquer coisa sobre a qual eu ainda não saiba, que lá vou eu a correr. Ui, é terrível. Eu lembro-me no início desta atividade, no início desta minha atividade, quando eu fundei a Expand, o primeiro ano de atividade foi um ano, como devem calcular, é o primeiro ano de uma empresa, é um ano onde não há ainda, houve muito investimento e não há ainda muito retorno. Sim. E ainda
assim, eu passava a vida a investir em formações e mais formações e mais formações. E a certa altura veio uma amiga minha que me disse: epá, Paulo, o que tu ganhas não chega para o que tu gastas em formações. Eu disse: epá, é verdade, mas um dia isto há de Há de compensar. recompensar, Um dia hei de recuperar isto. Mas sim, eu gosto imenso de aprender tudo. E não é só especificamente de uma área. Eu hoje estou a fazer qualquer coisa, se entretanto vier algo da área da informática ou da área da engenharia ou do Diaba 7 que me faça sentido e que possa de alguma forma ser cruzado com o que eu estou a fazer, lá vou eu. É assim, é assim. Depois na escola, o que é que seguiu? Na escola eu fiz uma licenciatura em Direito. Eu, como tinha começado a escola em Moçambique muito cedo, lá comecei um ano mais cedo do que era, enfim, comum, cá em Portugal. Quando é que veio para Portugal? Tinha quantos Em anos? 75, em janeiro de 75, depois da Revolução. Foi muito engraçado, vou contar essa história. Que Conta. Força, essa conta. história é muito gira. Eu cheguei em janeiro e na altura tinha 9 anos. Lembro-me dos meus pais, nós chegámos ao aeroporto de Lisboa, e fomos para uma aldeia, que era a aldeia deles, foi para onde nós fomos durante algum tempo, até reorganizar a vida, e a aldeia deles é ali na região centro, perto de Figueiró dos Vinhos, portanto, mesmo região centro do país. E nós tivemos que ir de táxi, fomos de táxi. E eu lembro-me na altura em que ia, já muito próximo da aldeia, eu ia deitado ao colo da minha mãe, porque nós chegámos de noite, entretanto isto já devia ser assim tipo madrugada, chovia torrencialmente, janeiro, não é? Chovia torrencialmente, tudo escuro, uma escuridão profunda, porque não havia luz naquela zona ainda. Não havia luz nem água canalizada naquela zona interior, para vocês verem, isto às vezes parece inédito, mas não é. E eu estava a achar aquilo tudo o máximo, aquilo era uma emoção, aquela coisa da escuridão e da chuva e dos relâmpagos, e eu olhar assim para aquilo tudo deitado ao colo da minha mãe, adorei. Depois cheguei lá à aldeia, não havia luz nem água, achei aquilo maravilhoso também. Uau, ok, é uma maneira de ver a vida. Tudo muito. Eu gosto de coisas diferentes, eu gosto de soluções, eu gosto de situações diferentes e isso é algo que eu tenho consciência agora, na altura não tinha, mas os meus pais achavam que eu ia sofrer imenso com esta mudança e tal. A minha irmã também tinha vindo, mas ficou em Coimbra a estudar. E eu fui para lá e adorava tudo. Adorava aquilo, adorava aquela história de ter que andar 6 km a pé para ir para a escola. Que foi o que tive que fazer durante algum tempo, com chuva, mochilas, lancheiras, chapéus de chuva, botas. Opa, foi uma aventura. Adorava ir pelos caminhos a pé. E é engraçado que é um dos momentos que eu guardo, talvez das histórias da minha vida, dos momentos da minha vida que eu guardo com mais carinho, e assim, acho que aquilo fez de mim muito o que eu sou hoje. Aquela coisa de ir à procura, de ir à descoberta e sem medo e com equipa, não é? Com os outros, sempre com os outros meninos, mas a desbravar e a conhecer sítios novos e pessoas novas e lugares novos. É uma coisa que eu ainda hoje gosto. Eu passo a vida, eu tenho muitos clientes na região de Lisboa que me procuram, mas eu passo a vida a tentar fazer coisas fora de Lisboa, porque eu adoro ir conhecer outros sítios e ficar noutros sítios. Eu não posso viver com rotina. As rotinas esmagam-me a criatividade. E então de vez em quando lá vou eu, pronto. E a minha família está habituadíssima a isso, porque isto está-me no ADN, está-me no sangue. E bom, e é isto. E eu estava a contar. Eu tirou direito, foi para direito. Tirei direito, sim. Acabei com 21 anos. E na altura eu escolhi Jurídico-Económicas e tive que ir fazer um estágio. E fui parar a um escritório de advogados que eram especializados em Direito Criminal. Então nós íamos para a boa hora. Na altura nós tínhamos que fazer oficiosas, não sei se isto ainda hoje acontece, mas quando nós acabávamos o curso, tínhamos 1 ano e meio de estágio com um advogado sénior, bem entendido, que nos orientava, e nós tínhamos que ir assistir a uma série de julgamentos, acho que eram 150, não me lembro bem, mas tínhamos assim uma lista enorme que tínhamos que assistir a julgamentos e pedir depois aos juízes que nos assinassem aquelas folhas para nós podermos acabar o estágio naquele período. Portanto, era o número mínimo de julgamentos a que tínhamos que assistir. E eu ia para a boa hora todos os dias com ele assistir àqueles julgamentos todos. E eu disse, não é isto que eu quero para mim. Aquilo era... Foi o estágio que matou tudo. Foi o estágio que matou tudo. Aqui, eu acho que também era muito jovem, não é? Não estava preparada para aquela parte da vida menos bonita.